Ex-deputado federal Jean Willis, do PT, disse que foi sabotado pelo ministro da SECOM, Paulo Pimenta, que também é petista, depois de ser convidado pelo presidente Lula para integrar a Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto. Numa entrevista a um podcast, o Jean Willis disse, abre aspas, Paulo Pimenta fez o trabalho de defenestração da minha imagem de maneira sórdida. Digo sem medo, Paulo Pimenta é um mau caráter. Ele se sentiu ameaçado e fez um processo de sabotagem em relação à minha ida para o governo, fecha aspas. Segundo o ex-deputado, o ministro teria usado o tweet em que critica o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para que ele fosse visto como tóxico e radioativo por alguns integrantes, inclusive, do próprio governo federal. É a treta da esquerda, meu querido Felipe Monteiro. Exatamente, Paulinho, exatamente. Mas o que você vê aí... Você fica triste com essas tretas, não gosto quando eu vejo... pessoal brigando, não. Mas nesse caso específico aí, é bom lembrar que quem se afastou do governo não foi o Paulo Pimenta que afastou o Jean Willis. O próprio Jean Willis que se afastou do governo. Aquele Twitter que ele fez contra o Eduardo Leite foi um absurdo, né? E não dá para guardar amparo e nem sustentação em um eventual cargo no governo Lula, não é? Então eu acho realmente que o Paulo Pimenta agiu certo, né? E, infelizmente, está vendo o Jean Willis novamente usando o que ele mais sabe fazer, né? Usando Twitter, entrevistas para agredir as pessoas, agredir o próprio PT, o próprio governo. Mais um abuso e mais um absurdo do Jean Willis nesse caso. O Jean Willis não quer ser visto como um radical, mas ele é um radical, certo? Com certeza. Ô, Paulinho, se o Lula quisesse nomear o Jean Willis, não tem Paulo Pimenta que segura, meu amigo. Claro. Então, assim, é claro que ele tá chateado, tá triste que não entrou no governo, mas não faz a crítica à pessoa certa, né? Será que o Jean Willis tem coragem de criticar o presidente Lula por não ter bancado ele no governo? Vai ali na pessoa intermediária, no Paulo Pimenta, que é o da Secretaria de Comunicações. E, aliás, o Jean Willis só serviria ao governo na comunicação? Não tem nenhum outro lugar que ele poderia ser útil? Por exemplo, ele não é professor universitário? Poderia ser em outro lugar. Ele não tem contato com a Janja? Não dá para ele, de repente... Não sei. Agora, não sei, mas ele é muito seletivo na crítica. Quando é para criticar o Lula, ele não critica. Ele escolhe alguém intermediário para destinar. Mas aí não é pessoal dele. A esquerda como um todo tem desse mal. Pois é. É bom lembrar que o Jean Willis ele largou o pessoal, né, e se filiou ao PT, não é? E eu achava, Paulinho, que o Jean Willis, que o governo ia deixar essa história do Eduardo Leite resfriar um pouquinho para depois convidar o Jean Willis para assumir algum cargo no governo. Mas essa postura do Jean Willis apenas afasta ele ainda mais de qualquer cargo na base do governo. Muito bem, gente, para você que está nos ouvindo agora, eu vou para um rápido intervalo, são 11 horas e 38 minutos. E para você que está na televisão, olha só que boa